Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal e atendendo ao pedido dos nossos amigos aqui do Figuraças, depois que fizemos aquele guia das figuras da Iron Studios Artscale 1:10 Comics da DC Comics. Então vamos para a linha Marvel, que é maior que a da DC, porque começou antes. E sem mais delongas, vamos começar direto, porque aqui a coisa vai longe. Para quem lembra, lá na primeira Comic Con, primeira figura dessa linha Marvel Comics pela Iron Studios 1:10 foi o Homem-Aranha uniforme negro. Lembrando muito lá o Guerras Secretas, né? Ou até aquele arco Back in Black, né? Que o Peter Parker volta a usar o uniforme negro e dá um couro, uma surra no Rei do Crime dentro da prisão. Começamos aí. E também ainda nessa primeira série da Marvel pela Iron Studios saiu também o Homem-Aranha com uniforme regular. Diferença entre os dois, além do uniforme, era que o Homem-Aranha com uniforme negro estava com a mão com o pulso virado. Lembro que também algumas pessoas torceram o nariz por causa da linha desse uniforme regular, que não era bem tão escura como a figura da Koto. Cheguei a fazer um vídeo aqui na época comparando os dois, Koto e Iron Studios. No final acabei ficando só com o Koto e me desfiz dos dois Iron Studios. Também nessa série 1 tivemos o Juvenal, o fanático Juggernaut, não tão parrudo como aquele que eu estava acostumado da Diamond, da linha Marvel Select, mas é um Juggernaut que está assim, né, segurando aqui o punho, o capacetão. Ainda nessa linha, nessa primeira série da Marvel, saiu um Wolverine, já com as garras metálicas. É um Wolverine não tão animalesco como a gente viu depois nos quadrinhos, por exemplo, na série Massacre, mas é um Wolverine que até hoje, apesar de estar muito aquém da qualidade da Iron nos dias de hoje, é um Wolverine que eu gosto bastante. E por último, ainda nessa primeira série, nesse chute inicial da Iron Studios, tivemos o próprio Venom, bem dentução, né, da Turma da Mônica, mas também muita gente falou que era dentuço, inclusive algumas pessoas até sem querer quebraram o dente da frente do Venom, porque as pessoas também não estavam muito habituadas com estátuas, nem com estátuas naquela escala. Mas hoje é uma figura também rara de ser encontrada. Então dessa série, Wolverine é raro de ser encontrado, é complicado. Uniforme negro do Homem-Aranha também. Juggernaut nem tanto, mas esse Venom também é difícil de ser encontrado. Porém saiu mais um outro Venom que depois a gente comenta mais à frente. Série 2, Deadpool, da Iron Studios. Bem legal, ainda as peças não eram tão ousadas, lá em posição de vela. Teve uma variante cinza que foi exclusiva do evento lá em Recife, Comic Con Recife. Tivemos Capitã Marvel. Tivemos o Rhino, que eu tenho aqui até hoje, peça bem robusta, um baita rinoceronte bitelão. Engraçado que essa aí também demorou, vira e mexe você via bastante por aí, gente tentando vender, e hoje em dia também ficou raro. É um personagem bucha pra caramba, mas hoje também é difícil de ser encontrado. Tivemos o Pantera Negra, agachadinho, din. Também uma peça bem legalzinha, apesar de simples. E exclusivo, nesse ano dessa série 2, tivemos o Duende Verde. Então, Duende Verde, pra mim, Duende Macabro são os personagens que eu mais gosto no universo do Aranha. Peça também que foi complicada, consegui na Comic Con, teve briga, isso e aquilo. Ainda tinha uns problemas na fila da Comic Con. E hoje já não está tão caro encontrar, mas também não é uma peça tão fácil de ser encontrada. Mas quem é fã do Aranha, eu acho que vale a pena procurar, esperar e tentar pegar, porque é o Duende Verde talvez definitivo nessa escala. Partimos para a série 3. Então tivemos o Thor, que na época que vinha com 2 martelos na versão exclusiva, né? Se trocava de mão e tal. Foi uma peça que teve um probleminha no lote, porque o Durex
da embalagem tirava um pouco a tinta de algumas peças. Então foi um lote que algumas pessoas tiveram que trocar as peças. Nesse veio também Demolidor. Demolidor também tinha uma versão exclusiva com a cabeça costuradinha, né, mais contemporâneo, e o regular era a máscara bem lisinha, como os quadrinhos antigos. Gata Negra, vilã do Homem-Aranha, a Mulher Gato do universo Marvel, bonitinha também, lembra um pouco o traço japonês, né? Mas é uma peça que também não tive, mas ainda, se eu tiver uma oportunidade, é capaz de eu pegar ela se vier num precinho legal, porque é uma personagem que eu gosto muito. Chegamos a fazer um vídeo na época comparando as gatas, lá, tanto a Mulher Gato quanto a Gata Negra lá na Iron Studios, até tava o Bassoli no vídeo, que eu lembro bem. E tivemos como... ainda tivemos Justiceiro, bem clássico, com luvinhas e botas de açougueiro. Vinha com as balinhas para você soltar. Figura bem legal do Frank Castle. E por último, nesse ano tivemos Dr. Octopus, peça que eu ainda tenho até hoje. Foi uma das primeiras complicações que a Iron me arrumou aqui em função da altura da peça. Ela entra raspando no meu nicho aqui, porque eu acho que a distância entre as prateleiras de altura tem 33 centímetros e ela tem quase 33, então ele entra raspando no vidro de cima. Uma peça fantástica, com a base toda, ele equilibrado, né, nos tentáculos mecânicos. Então, também, peça essencial para os fãs do Aranha. Quem não conseguiu ainda, talvez valha a pena correr atrás. Entramos então na série 4. Série 4 veio Capitão América, duas versões, regular e exclusiva, bem peitudo, forte, um Capitão América bem legal, bem atendendo muito à expectativa dos fãs. Hoje já não encontro mais esse Capitão América. Tivemos aí Magneto, que eu tenho inclusive dois, um com a cabeça de Ziraldo sem o capacete, cabelinho branco, e também com capacete. Lembra muito o jogo, né, o Children of Atom, que eu jogava no fliperama, ou tem mesmo Marvel vs Capcom, que tem aquele Magneto que faz aquela coisa que fica girando aquele negócio com a mão. Saiu um Colossus, que eu também tenho aqui a versão regular e a exclusiva. Vinha com uma mão onde ele está segurando, se eu não me engano, o olho de um sentinela. A Psylocke, em duas versões também. Peça bonita, eu lembro que cheguei a ver o protótipo na época. Também com duas versões, regular e exclusiva, sendo a exclusiva com duas cabeças. E saiu como exclusivo esse ano, né, naquele ano da Comic Con, o Caveira Vermelha, que é uma peça que eu ainda tenho até hoje. Eu lembro que eu não ia pegar, e quando eu vi ela na Comic Con eu falei, vai vir para casa. Primeiro por causa do Capitão América, segundo porque a peça ficou muito bonita, muito legal. Você tem duas cabeças, duas mãos, detalhes, a base magnética. É uma peça bem legal, especialmente para quem é fã desse universo Marvel e para quem é fã do Capitão América, porque é um dos maiores vilões do Capitão América. Entramos aí na série 5. Como está liberado X-Men, vamos encher de X-Men, né, os colecionadores de 1/10 da Iron Studios. Então, Mística, já lançada também, vinha com uma variação que ela se transformando a mão do Dentes de Sabre. Motoqueiro Fantasma, que foi exclusivo da Comic Con, peça muito bonita, enorme, base bem trabalhada, fogo para tudo quanto é lado. O Hulk, recém-lançado, dando aquela enxugada nas costas, né? Se colocando uma toalha nas costas, dando uma enxugada. Veio também o Duende Macabro. Duende Macabro também virou uma das peças preferidas minhas na coleção. Fiz um vídeo aqui. Aumentou meu time de duendes na coleção. Achei que ficou muito, muito legal. Especialmente porque gosto muito também da história do Duende Macabro, que tem muito a ver com o Duende Verde. E sairá, ainda não saiu lá fora apenas, o Professor Xavier.
Vimos apenas o protótipo na Comic Con, fotos oficiais, mas aqui no Brasil o carequinha ainda não chegou. Tem até o cobertorzinho dele, né, na cadeirinha e tal. Peça bem legal para os fãs de X-Men aí, especialmente para quem está formando o diorama, que vamos falar daqui a pouco. Na série 6 tivemos apenas o Cable, exclusivo da Comic Con 2019. Então, peça muito legal também. Retrata muito bem o personagem. Tem lá algumas referências interessantes do quadrinho, inclusive uma referência até ao Deadpool. E o que foi anunciado e não vimos nada ainda, só anúncio da Comic Con. E esses anúncios foram feitos na Comic Con de 2018. Então, tivemos anunciado Blob, muito esperado para quem gosta da parte radical lá dos mutantes. Tivemos Dente de Sabre, também não vimos nada ainda. Emma Frost. E tivemos também, que ganhou na votação, e já vimos não só protótipo como fotos oficiais, mas o Odin. O Odin que competiu lá, concorreu na votação com o Loki e também com o Adam Warlock. Então, Loki também, o pessoal já estava, acho, meio saturado de tanto Loki, já saíram acho que 2 Locks movie pela Aero Studios, acabaram votando no Odin e ficou uma peça, as fotos oficiais, o protótipo ficou muito legal, um baita trono, só que vai ser Deluxe. Deluxe é aquela que custa caro pela Aero Studios, mas ficou uma peça bem legal, né? Ficou um Papai Noel bem bonito. E ainda em 2018, no painel da Aero Studios, eles anunciaram a série 7. Série 7 com o Pyro, que é o cara do fogo, né? O mutante do fogo. Espero que venha com aquele uniforme bem clássico, né? Amarelinho. Anunciaram um segundo Deadpool. Anunciaram o Magneto, que estará no diorama, que a gente já vai comentar. Anunciaram um novo Juvenal, que também a gente já vai comentar, bem mais parrudo, bem mais, né, legal que o primeiro lançado lá na série 1, anos atrás. E também anunciaram a Kitty Pryde, que eles chamam de Shadowcat nos Estados Unidos, que é que tem poderes lá de atravessar as coisas, né? Então essa foi a série 7, e a partir daí a coisa começou a ficar complicada, meio atrapalhada, misturada, porque ainda também anunciaram um diorama enorme dos X-Men, um diorama para megalomaníaco, isso é coisas enormes que as pessoas não têm nem onde colocar, legal pra cacete, mas eu lembro que quando anunciaram isso, eu já falei, nossa, isso aí não vai ser pra mim, vai custar uma bala. E aí eu trouxe, aqui, vou pegar minha colinha pra gente falar desse diorama. Porém, antes do diorama, vale lembrar, vale salientar aqui, que também teve um diorama da Ponte, né, do Homem-Aranha, do Rafael Albuquerque, que era um diorama grande, 4 pedaços, onde tinha um Venom, esse é o segundo Venom 1/10 pela Aero Studios, um Carnificina, o único lançado pela Aero Studios, uma Spider-Gwen, personagem que eu torço o nariz até hoje, mas estava lá no diorama, e o Homem-Aranha lá, bailarino lá em cima da ponte. Muitas pessoas na época falaram assim, mas a ponte não está na escala correta. Eu sei, amiguinho, mas se fizer a ponte George Washington, a ponte George Washington, a ponte do Brooklyn, na escala, só a sapata já dá provavelmente o tamanho da tua sala. Então deram uma diminuída lá na ponte para poder fazer esse diorama. Diorama também que teve alguns problemas, porque tinha gente que comprou uma peça, a segunda peça e não achava a terceira e a quarta peça. Alguns problemas de encaixe entre uma peça e outra, mas ainda é uma peça muito bonita que também não caberia aqui em casa, não teria nem onde colocar. E eu ainda, apesar do tempo passado, eu ainda gosto mais do Venom da Turma da Mônica, da primeira série da Marvel pela Aero Studios, do que esse pela textura dele. Eu não sei, tem alguma coisa no primeiro que me atrai mais, talvez pela minha referência aos quadrinhos e tal.
Spider-Gwen, eu falei, é um personagem que pra mim nem fede nem cheira. A Gwen Stacy morreu pra mim na ponte quando o Duende Verde matou ela lá, jogou ela da ponte. E em relação ao Carnificina, era uma peça legal. Inclusive funciona muito bem ter o Carnificina sozinho na coleção. Tem muita gente que pegou só o Carnificina, essa parte da ponte que tem o Carnificina. Voltamos aqui ao Chororô, agora dos Marvetes, colecionadores de Aero Studios, que são os Sentinelas. 3 Sentinelas enormes. Então vão ser 3 sets, vamos falar assim. Algumas das peças desse diorama podem ser compradas separadamente, vem com uma base legal que tem a ver com o Sentinela. E algumas são exclusivas do diorama. Parte interessante é que se você quiser só um dos Sentinelas ou o Sentinela, você pode comprar separadamente só o Sentinela, assim como você compra as peças. Mas essas você não consegue depois colocar as peças. Então, ou você compra o Sentinela separado e enche de Marvel Legends para raiva do Renan, ou de Marvel Select, ou você compra o diorama já completo, porque depois eles não se encaixam. Esse diorama retrata a invasão dos Sentinelas, comandados pelo Magneto, na Mansão Xavier. Então, estão lá os X-Men defendendo a mansão sendo destruída por 3 Sentinelas. Nesse set 1, temos aí o Ciclope. Inclusive no diorama, quando você compra com a Sentinela, ele está disparando o Optic Blast, né? Ou se você compra ele separado naquele voo da Graúna, aquele pulinho, pulando a amarelinha. Temos o Fera lá em cima. Temos a Vampira. Temos o segundo Wolverine, muito esperado pelos colecionadores, mas como eu falei, é um Wolverine mais animalesco, lembra muito o dos games, quando ele faz aquele Berserker X, aquele golpe. Então ele está atravessando o meio do... ele está rasgando o Sentinela saindo do outro lado. Inclusive quando você compra ele no diorama completo, ele vem com os efeitos da garra. E vem a Jubileu apenas no set. Jubileu não vai ser vendida separada, é exclusiva desse set. Temos no segundo Sentinela, isso é, o mais baixo é a peça com menor altura. Magneto lá em cima, controlando o Sentinela. Temos o Fanático embaixo, provavelmente ali ajudando na invasão, bem parrudão, lembra muito o meu Marvel Select aqui, bem legal, o Juggernaut de novo. A referência que eu mais gosto são a dos games, que é aquele Juggernaut enorme, dos jogos de luta, e o Gambit. Por último, temos aqui o terceiro Sentinela, também alto pra caramba, com aproximadamente 90 centímetros, e tem, eu não sei, dos 3 talvez seja o que eu mais gosto, não só pelos personagens, mas pela questão do próprio diorama. Então teremos o Homem de Gelo, que quando você compra o set completo está seguro, isso é, está congelando um dos pés do Sentinela, tentando pará-lo. Temos a Psylocke, isso aqui vem rasgando com a espada as costas do Sentinela, e quando ela é vendida separadamente, isso é, quando você não vai comprar o set e quer só a Psylocke, ela está rasgando no meio a mão, o braço do Sentinela. Temos o Arcanjo voando lá em cima. Também temos a Tempestade liderando vamos falar assim, esse grupo dourado. E ainda anunciado nesse mesmo diorama, temos a Fênix, que não foi mostrada ainda, o Bishop e a Kitty Pryde, que é aquela que foi anunciada na série 7. Ela está saindo, ela passou atravessando ou está enfiando o pé no Sentinela. Então, um diorama enorme, constituído de 3 partes. Como eu disse, coisa de megalomaníaco, né? Coisa de maluco, mas é aquilo que todo mundo queria e esperava, só que não contava com quanto custa isso. E com isso eu acho que a gente encerra todos os personagens Marvel Iron Studios 1 para 10 que foram lançados
e anunciados. O que esperar? O que as pessoas querem? Para não ir muito longe, queremos Quarteto Fantástico e especialmente um Doutor Destino, bem bacanudo, bem legal. O que nós queremos também? Puxa, já estamos no X-Men, por que não um Massacre? Né? Não é, hoje é um arco que eu fui reler, já não é tão legal como era antigamente, mas ler o primeiro número e o último número talvez valha a pena. Quem não lembra que com o Massacre, com o fim do Massacre, surgiu aquele arco Os Heróis Renascem. Muita gente torce o nariz porque eles foram lá para uma outra dimensão e tal, mas eu gosto muito do final, quando eles, naquelas 4 edições, que o Quarteto Fantástico e quem está lá do outro lado do universo tenta enfrentar o Galactus, que acaba com o mundo 3 ou 4 vezes, e quem salva todo mundo é o Dr. Destino voltando no tempo para arrumar um jeito de deter o Galactus. O que mais de Marvel aí? Fico esperando aí a opinião de vocês. Espero que a gente se encontre em breve e ufa, eu acho que acabou. Até mais, tchau, tchau.